Olá, meu nome é Juan Santos, eu sou acadêmico do 8º período do curso de bacharelado em Direito da Universidade Federal do Amapá. Eu vou aqui apresentar o tema Portais da Transparência, Lei 12.527 de 2011, um tema ministrado dentro da disciplina Direito da Informática, orientado pelo professor Dr. Raul Galad. Bem, nós produzimos um artigo científico com o objetivo de realizar análise sobre a eficácia dos portais da transparência, sob a égide da Lei 12.527 de 2011. Também fizemos um estudo comparativo com o direito português de Portugal e dentro desse trabalho, dentro desse artigo científico, nós consideramos as ideias da sociedade em rede de Manuel Castells, tudo dentro desse contexto. Os portais da transparência, segundo os doutrinadores nacionais, eles têm base no princípio da publicidade. O princípio da publicidade é um princípio expresso na Constituição Federal de 88. O princípio da publicidade, ele está no artigo 37 caput da Constituição da República Federativa do Brasil. Segundo a doutrinadora Maria Silvia Zanella de Pietro, o princípio da publicidade exige a ampla divulgação dos atos praticados pela administração, exceto aqueles atos que são sigilosos com previsão em lei. Para o doutrinador Reili Lopes Meirelles, a publicidade está relacionada também à divulgação de atos, contratos, convênios que a administração venha a firmar, a praticar. No entanto, para esse doutrinador, Reili Lopes Meirelles, a publicidade, ela não é uma parte constitutiva do ato. A publicidade vai além disso. A publicidade é um requisito de eficácia do ato, ou seja, para que o ato possa produzir efeitos jurídicos depois de realizado, ele precisa receber a publicidade devida. Para Reili Lopes Meirelles, publicidade é um requisito de eficácia. Dentro desse contexto, nascem os portais da transparência com base no princípio da eficiência. Isso quer dizer que o princípio da eficiência traz a necessidade da administração prestar contas, segundo Reili Lopes Meirelles, segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, segundo José dos Santos Carvalho Filho, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, todos são unânimes de que o princípio da publicidade gera para a administração a obrigação de prestação de contas do ponto de vista orçamentário e fiscal. É por isso que nasceu a lei. É um dos motivos de ter sido publicado a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei dos Portais da Transparência, que são meios de cobrar da administração o dever que a administração tem de prestar contas dos seus gastos perante a sociedade.
Nesse contexto, nasceu os portais da transparência. Nesses portais da transparência, um julgado bastante conhecido é um julgado realizado em abril de 2015 em um recurso extraordinário, um agravo de recurso extraordinário pelo STF. Nesse julgado foi decidido se o fato dos portais da transparência divulgarem a remuneração bruta e líquida dos servidores públicos nos entes federativos, União, Estado, Município, DF, se isso fere a Constituição. E ficou decidido nesse importante julgado do STF que não fere a Constituição Federal divulgar a remuneração bruta e líquida dos servidores públicos nos portais da transparência. No entanto, essa remuneração líquida é apenas a remuneração líquida considerando os descontos públicos. Descontos públicos são aqueles descontos que têm alíquota fixada em lei, como, por exemplo, o imposto de renda e previdência social. Já os descontos que são de índole íntima não podem ser divulgados, esses descontos, para descobrir o valor líquido, para divulgar o valor líquido que o servidor recebe, por exemplo, descontado uma pensão alimentícia, por exemplo. Isso invadiria a intimidade da pessoa, a qual é um limite para o princípio da publicidade no Brasil. Vamos seguir agora com os demais itens do artigo. Olá, colegas, meu nome é Márcio Gomes Carvalho. Darei continuidade na apresentação do tema Portais da Transparência, a efetividade da Lei 2.527 de 2011 e os desafios entre a segurança e o acesso à informação na sociedade em rede. Já iniciado aí pelo colega Raul Santos, dizer que o nosso trabalho está sob a orientação do professor Dr. Raul José de Galade Oliveira, da disciplina de Direito da Informática. Fala aí um pouco sobre o direito comparado entre Brasil e Portugal. Para entender a nossa transparência, olhamos para Portugal. Lá eles têm a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, também conhecida por LADA, Lei número 26 de 2016, que segue o padrão europeu e enfrenta o mesmo desafio do Brasil, a sociedade em rede. Segundo o sociólogo Manuel Castells, a informação é a matéria-prima da nossa era. Isso obriga o Estado, seja o português, seja o brasileiro, a abandonar aquela burocracia rígida e se adaptar ao fluxo rápido da rede. Se o governo não se moderniza, ele trava. Mas atenção, o jurista português José de Oliveira Ascensão traz um alerta valioso para nós. A sociedade da informação não pode virar uma sociedade de vigilância. O acesso aos dados públicos deve respeitar os direitos de personalidade. É um equilíbrio delicado entre transparência e privacidade. Na prática, isso torna os portais da transparência obrigatórios sociologicamente. Voltando a Castells, na sociedade em rede, ser excluído do fluxo da informação é ser excluído da sociedade. Um ente público que não alimenta seu portal está excluindo o cidadão da democracia. A tecnologia não manda na gente. Nós a usamos para expressar nossos valores. E o valor dessa vez é accountability, ou seja, a prestação de contas. Nossa análise demonstra que, sob a égide da Lei de Acesso à Informação, a publicidade dos atos transcende o rito burocrático. Ela se consolida em um imperativo de segurança jurídica e social, essencial para a manutenção do Estado democrático de direito. O item 4 do nosso artigo científico, ele contempla uma análise de duas situações de risco e emergenciais ocorridas no Amapá. Primeiramente, precisamos desmistificar a ideia de que segurança é sinônimo de segredo, quando na verdade não é. A Lei de Acesso à Informação
ela é bastante taxativa quando ela diz que o cidadão só tem segurança jurídica quando sabe exatamente como o Estado está gastando os recursos, especialmente em momentos de crise. A doutrina de Patrícia Peck, que usamos também como referência no nosso trabalho, nos ensina que a segurança da informação é vital. Se o portal é hackeado ou os dados são alterados, a fé pública é quebrada. Mas a maior insegurança reside quando o cidadão precisa da informação para sobreviver e não a encontra. O caso Amapá, pandemia e apagão, é um grande exemplo que a desinformação pode contribuir para o caos social. Nesses dois períodos críticos da história amapaense, o Estado foi um verdadeiro laboratório de teste para a lei de acesso à informação. Essas duas crises extremas, a pandemia do Covid-19 e o apagão energético de 2020, trouxeram à tona uma dualidade no portal da transparência. Se, por um lado, tivemos acertos, quando o governo criou abas específicas para o Covid, divulgando números de casos e óbitos, auxiliando na liberação de recursos emergenciais, e informando a população de como se prevenir. Por outro lado, tivemos o que chamamos de pecados da transparência. Durante o apagão, houve um vácuo de informações oficiais. Enquanto a população de Macapá e Santana ficava no breu total, o portal da transparência não conseguia informar em tempo real sobre os contratos emergenciais e as responsabilidades técnicas, resultando na migração da informação para WhatsApps e outras redes sociais, canais não oficiais, gerando fake news e pânico. Como apontam os autores Fernanda Rodrigues e equipe, na sociedade em rede, a falta de resposta imediata gera insegurança social. Tanto é que o Ministério Público Federal teve que expedir uma recomendação para que o Estado regularizasse os dados, provando que o sistema falhou na hora em que mais precisávamos. Aí eu entro na temática bem delicada da nossa pesquisa, que é justamente a questão do paradoxo da transparência. Isso nos leva ao ponto mais interessante, que fundamentamos com o autor José Carlos de Araújo Almeida, o paradoxo da conformidade. Vejam vocês, colegas, tecnicamente o portal do Amapá é premiado com o selo diamante da Atricom, cumprindo mais de 95% das exigências burocráticas. Os dados estão lá, provando que, tecnicamente, eles cumprem a lei, porque os dados lá se encontram e são atualizados. No entanto, a Transparência Internacional, que é outro instituto que avaliou também os portais da transparência, frequentemente tem classificado o Estado com notas baixas em usabilidade e governança. Isso prova que a finalidade social da lei, o entendimento, está prejudicada. Falta clareza sobre emendas, obras e participação social. Temos o portal feito para auditores, não para o cidadão comum. O dado existe, mas é difícil de entender. É difícil rastrear uma emenda parlamentar ou entender um contrato de dispensa de licitação. Almeida diz que informação complexa demais é informação negada. O homem médio não entende, a publicidade não atingiu seu fim. E concluindo, nosso artigo, chegamos a um veredito sobre a realidade amapaense. A transparência no Amapá transcende o dever burocrático. Ela é um imperativo de sobrevivência e dignidade humana. Nossas crises mostram que a falta de oxigênio nos hospitais ou luz nas nossas residências, o portal de transparência é o último refúgio contra o desafio, contra o desamparo e o desvio de dinheiro público. Portanto, precisamos mais do que um selo de diamante. Precisamos de uma linguagem cidadã com interfaces intuitivas. Precisamos fortalecer nossas tecnologias de informação e capacitar gestores. É urgente para a nossa democracia. Precisamos garantir que, mesmo que enfrentamos novos apagões físicos, o direito à verdade e à informação clara e objetiva jamais permanecerá no escuro. Obrigado pela atenção dos senhores.